Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje, Clube da Petrobras. Fazer uma atualização técnica, operacional aqui da Petro antes do resultado do terceiro trimestre. Então eu vou utilizar os fundamentos do segundo TRI, vamos cornetar o que aconteceu, o que fez preço, o que não fez preço, tá? No segundo TRI, projetar o terceiro TRI, mas principalmente, pessoal, o fim de 2024. Fazendo aqui continha de padeiro sobre os dividendos. O que ela pagou em 2023, o que até esse momento foi pago em 2024, qual a projeção para o dividendo do último trimestre, né? Agora em novembro, né? Final de novembro, tendemos a ter uma data corte importante. Cenário para o petróleo, rentabilidade da Petro no longo prazo, e aí sim, no final do vídeo a gente cai aqui na parte mais operacional, do desconto, o desconto perfeito para você alocador de recursos da Petrobras de curto prazo. E se você está com cara de, ou pelo menos com perspectiva de recessão, quais são os preços que a Petrobras pode chegar, qual o alvo a ser atingido? No final, o curto prazo vai ser contemplado. A aplicação de outubro, já estamos em desconto? Eu vou falar que sim para vocês. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Hoje, pessoal, nós temos uma atualização operacional da Petro. Sempre que temos muita volatilidade em uma ação específica, eu tento colocar mais conteúdos. Foi assim, está sendo assim na Vale, está sendo assim agora também na Petro, tá? Fiz sobre a Vale no começo da semana, agora a gente manda bala na Petro. Bom, o artigo que me inspirou a falar sobre a Petro foi esse aqui, do Valor Invest, da Laélia Longo, tá? Ela comenta na sua headline, no seu título, por que as ações da Petrobras caem ou caíram em dia de forte alta do petróleo, isso dia 21 grau para vocês, dia 23. O petróleo subiu bastante e a Petro deu uma escorregada. Segundo ela e os entrevistados que ela contempla aqui no artigo, pessoal, nível de endividamento, eu vou trucar aqui para vocês. Pagamento de dividendos, vou confirmar. E repasse de preços estão no radar, vou trucar também para vocês aqui nesse quarto trimestre ou fim do terceiro, início do quarto trimestre, com principais detratores de preço. Tá? Nível de endividamento, pessoal, eu vou comentar aqui com vocês ao longo desse vídeo e já pulando aqui para as pautas do micro da Petrobras para tocar no endividamento. Segundo trimestre, tivemos ali aquela variação cambial que bateu muito forte na Petrobras, transação tributária mais forte ainda na Petrobras, não acabou, temos ainda resquícios, então a gente deve ter no terceiro TRI alguma coisa também de não recorrente pesada nos resultados, mas o objetivo, ou pelo menos a minha expectativa, não objetivo, a expectativa é que ela seja lucrativa novamente, não só no operacional, mas na linha final, das continhas da linha final, para que a tese de alguns gestores do Brasil que falam sobre a alavancagem, ela seja pulverizada ali e mitigada totalmente. Então, importante saber o que aconteceu no segundo TRI como não recorrente, olhar para o recorrente e ver que a empresa está evoluindo, aquele ciclo, né, de queda nos fundamentos, tanto de Petro quanto de Vale e de boa parte das empresas de commodities, viu em 2024, seja pela alta do câmbio, né, pela alta do dólar, ou pelo estabelecimento aí de certo piso no minério, certo piso também no petróleo, a gente começa a ver, quem sabe nos grãos, os grãos também estão começando a ter piso, queda de 2022 para cá, achou piso em todas as commodities praticamente, aguardando um novo ciclo econômico, depois que no mundo desenvolvido começamos a ter corte de juros, é importante olhar que o operacional tá beleza, tá intacto. Tá? Por isso até que o prejuízo do segundo TRI não fez preço. A Petrobras subiu. Tá? Subiu, só que pós o segundo TRI, pós a leitura não do título do prejuízo, mas do parágrafo, né, dos artigos e do próprio resultado, a Faria Lima comprou Petro, Gringo comprou Petro, só que recentemente não tá legal. Mesmo pós incentivos da China, todo mundo esperando então as eleições americanas, você pode colocar como tal ponto, mas principalmente, pessoal, o que paira na Petrobras, esse gráfico aqui nos dá o dado que não deveria ser uma preocupação, mas na minha opinião já está sendo colocado no preço, que é a geração de caixa operacional olhando para a política de preços e política de investimentos. Tá? Aqui eu quero trazer que a política, né, o fluxo de caixa de investimentos é muito pequenininho, perto, por exemplo, do que ela está pagando em dividendos. E que, ao longo do novo governo, 2022 para cá, governo petista, a Petrobras não fugiu muito do PPI. Tá? Até recentemente estava com um ágio e não deságio em relação ao preço de paridade internacional. É que o petróleo subiu muito rápido, devido aí aos conflitos geopolíticos envolvendo Israel e Irã, principalmente. Mas agora está voltando e a Petrobras, logo, logo, na minha opinião, deve ter ágio novamente. Então, assim, a captura
de margem, a captura de eficiência operacional, olhando para a política de preços, ela está intacta em relação ao governo passado. Acho que não temos nenhuma grande mudança. Política de investimentos, por hora, não tem um grande salto. A descoberta aí de mais bacias de campos para se explorar petróleo está muito grande, né? Então a gente tende a ter um incremento operacional legal, tá? No curto prazo. Óbvio que daqui a 10 anos, daqui a 5, 6 anos, a queda me parece ser colocada como unânime na produção de petróleo no Brasil, não só da Petrobras. Então nós temos aí mais alguns anos de forte crescimento operacional, não só da Petro, mas todas que exploram aí pré-sal. Então a gente não tem nenhuma, por hora, na foto, nos dados, não na projeção, não na expectativa, mas no que colhemos em 50% do tempo aí do novo governo, tem 50% para ir ainda, não colhemos grandes mudanças, pelo menos não na Petro, tá, pessoal? Não temos o que colocar aqui. O que mudou de fato, tá? E aí talvez eu acredite a mudança mais ao ciclo do petróleo e o caixa da companhia que encolheu junto com o ciclo de baixa do petróleo, são os dividendos, tá? Incluindo recompra de ações do Prats. Porque a Magda já falou que não vai ter recompra, vai ser só dividendo, e eu acho mais justo, mais interessante. Uma estatal tem que pagar dividendos, tem que recomprar ações, seria a minha opinião, pelo menos. Quando a gente olha para a DRE e o consolidado dos últimos 4 TRI, né, o TTM ali, o que nós temos, pessoal? Uma projeção desse ano aqui para 80 bilhões, né? Uma projeção de 4 trimestres aglutinados, não de ano, né? Mas os últimos 4 trimestres, de 80 bilhões, uma margem de 16%. Aqui o truco, né? Aqui a grande dúvida. Qual será o piso do petróleo? Qual será o piso da Petrobras? Tá? Eu olho mais para o preço do petróleo do que para a paridade de preço, porque a política está mais ou menos ali. E a política também de investimentos, já saiu notícia que vai diminuir. O CAPEX projetado do plano estratégico que o mercado já tem acesso vai diminuir e não aumentar. Tá? Pelo menos foi isso que o comunicado da empresa recentemente, né, e todas as notícias financeiras estão rondando esse tipo de estratégia de enxugar e não de expandir. Então aquele super medo do mercado de investimentos megalomaníacos, vamos colocar assim, é um termo pejorativo, mas investimentos no caso da Petro de 50 bi para cima, vai? Para fazer barulho mesmo, 35 bi, 30 bi para cima, eles mais ou menos que estão na geladeira, não vai rolar. Pelo menos não é aparentemente o que a gente vai ter. Mas os fundamentos cedem de 2022 para cá, que foi o pico. Rússia e Ucrânia ali marcou o pico do petróleo e desde então, desde o início, né, março de 2022, desde março de 2022 a gente vê o petróleo cedendo. Então o melhor resultado foi 2022, resquício em 2023 e 2024 deve ser um resultado ruim em relação a 2023, em relação com certeza ao topo que foi 2022. Qual que é o piso, pessoal? Não sabemos. A alavancagem nesse momento está indo lá para o seu 1,1 vezes dívida líquida EBITDA. Não vejo um grande problema ali. O que deve ser muito notado por vocês e por todos os investidores de curto prazo é passar 2025, talvez principalmente 2025, com uma secura de dividendos. Em 2026, ano eleitoral, nem preciso dizer, né? O xizinho está aqui, ó. Isso foi 2022, tá? Quando ela pagou 100% de payout, 194 bi de dividendos. Então, o ano eleitoral ali, a Petro é uma política de Estado, não é uma política de governo. Então, o governo A, B ou C tende ali a pagar mais dividendos. Me parece que isso vai ser realidade para 2026 e não para 2025. 2025 talvez seja o ano do fiscal. Então, Petrobras tem em 2025 um ambiente para ceder nos preços. Vamos olhar o valuation. Tá? Tem que se falar de petróleo? Já. Mas primeiro vamos para o valuation, depois a gente vai para o petróleo. 5 vezes lucro, pessoal, não me diz nada. 17% de yield, truco, deve cair. Tá? PVP de 1,26, aí sim. Tá? Esse cara aqui eu olho junto com a alavancagem. A alavancagem eu não vejo como um problema. A companhia já está direcionando aí 2025 como ano de fazer uma poupança para 2026, muito provavelmente ajudar mais a parte do fiscal. Nos dividendos, a empresa está super descontada. Piscina de dividendos aqui do scanner da bolsa, né? Super descontado. 6% está lá em R$103, por exemplo, em relação aos últimos 12 meses. Se a gente for fazer em relação aos últimos 5 anos, é maior o desconto ainda. Então, eu nem vou utilizar métricas de dividendos, vou utilizar o PVP. Tá? PVP, pessoal, a Petrobras aceita desaforo. Por que eu vou dizer isso? Tá? E aqui, mais um argumento para você, quando eu chegar no gráfico com fundo branco da Petrobras, você guardar um dinheirinho para não investir agora na Petrobras, escolher o CDI, escolher o IMAB, escolher qualquer outro ativo que não a Petrobras. Por quê? A Petrobras em 2016 negociou a 19% do patrimônio.
0,19 no PVP. 2020, 0,48. 2022, eleições, 0,70. Hoje, estamos negociando a 1,26. Então, pessoal, a Petrobras pode cair 50% do valor ainda. Já aconteceu. Então, o histórico razoavelmente recente, dos últimos 10 anos da Petro, impõe um beta muito alto, ou seja, uma volatilidade gigantesca para ela. Por isso que todo investidor de longo prazo da Petro, minha opinião, de 100% do seu capital que você tem para investir todos os meses ou trimestres, não sei qual que é a dinâmica, a periodicidade, né, a recorrência dos seus investimentos, separar uma porcentagem ali, às vezes até de 2 dígitos, 10%, por exemplo, para o fundo de estabilização Petro seu, tá? Da sua continha ali. Deixa no CDI, deixa no IBAB, no CDI com liquidez diária principalmente, porque a Petro pode, pessoal, literalmente cair 50%. Não será novidade. Não só para ela, mas para qualquer petrolífera, qualquer ação de commodity. Certo? A depender do próximo ciclo. Eu não acho que é recessão, mas se vier recessão, você, ao guardar por mês 10% do valor que você tem disponível para investir nela, 5%, 7%, enfim, cada um vai definir a sua porcentagem, você vai ter um fundo, vai ter caixa para comprar, né, um 20% de queda, 30% de queda. Eu vou falar já dos preços. Tá? Agora, as continhas, tá, de dividendos. Pessoal, vamos lá. As continhas totalmente padeiras aqui do Brunão. A gente vai chegar no final das contas com uma projeção de dividendo da Tacorte para novembro agora de R$ 1,04. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei, não é nesse gráfico, vamos para outro gráfico do scanner da Bolsa, que é o mapa de calor de dividendos. Esse é o mapa de calor de dividendos disponível na plataforma do scanner da Bolsa. O QR Code está embaixo de mim aqui na webcam e também link na descrição se você prefere. O que eu fiz? Eu peguei o ano de 2024, comparei com o ano de 2023. Tá? Ou seja, essas duas linhas aqui, eu somei os dividendos de 2023, tá? Contando, né, com os dividendos do primeiro semestre, ou seja, eu somei essa quantia de dividendos aqui, líquidos sempre, do scanner. Tá? Somei esses dividendos e também somei a parte de cima, que é 2024. Tá? O quadrante de cima, que é 2024. Vi que a diferença de um ano para o outro, por hora, no primeiro semestre, está em torno ali dos 16,20%. Ou seja, ano passado, 16,20% em relação a esse ano teve de queda. Perdão, esse ano, em relação ao ano passado, caímos aí cerca de 16,10%, 16,20% nos dividendos. Teve uma diminuição do yield, tá? No valor absoluto aqui, né? Líquido já bonitinho. Beleza, teve essa diminuição. Projeto, então, essa mesma diminuição e eu ergui, tá? O valor na minha continha de padeiro deu 16 e alguns quebrados, 16,17% de queda, 16,17% de queda. O valor de R$ 1,31, então, que foi pago ano passado, em novembro, tá? Em novembro, desculpem o zoom in, o zoom out, tá? Aqui é novembro, escala horizontal meses, escala vertical anos, e aí os valores nominais líquidos. JCP líquido, dividendo já é líquido. 1,31, tirei lá 20% desse 1,31, 16,17% desse 1,31. A gente vai chegar, pessoal, a um chute, Bruno, de R$ 1,04, que mais ou menos, algo em torno de R$ 1,04, tá? Algo em torno de R$ 1,04, esperado de dividendos ainda em 2024 da Tacorte. Certo? R$ 1,04. Bacana? R$ 1,05, R$ 1,07, R$ 1,03, margem de erro lá, Datafolha aí, né? Ibope, etc. Antigo Ibope, que eu esqueci o nome agora do instituto. Beleza? Então, essa é a projeção tupiniquim do Bruno. Como que eu fiz isso? Olhei os últimos 12 a 24 meses. E aí fui acompanhando a queda no yield de 2024 em relação a 2023. Não olhei 2022. Olhei 2023. Por que Brunão olhou 2023? Porque o petróleo, pessoal, está estabilizando com piso em 60, 70 dólares e teto entre 95 e 85. Tá? Então nós temos os últimos 24 meses do petróleo também muita volatilidade, mas uma certa estabilização de preço. E eu projeto essa mesma estabilização para 2025. Tá? Porque eu acho que nós estamos nesse ciclo aqui do petróleo, de muita estabilização, 2010 a 2014 foi esse ciclo, só para vocês terem uma noção. Mas já chegamos no petróleo. Voltamos aqui para os dividendos. Então, R$ 1,04. A gente volta no que já foi pago esse ano, que foi R$ 4,87. Então, vamos lá. R$ 1,04 mais R$ 4,87 já pagos. Vamos para R$ 5,91 esse ano. É uma diminuição em relação ao ano passado, de 7,12. Então, o governo mantém lá a sua retórica. Olha, estamos investindo mais, pagando menos dividendos, né? Bababá.
aquela coisa toda, todo mundo fica feliz. 5,91, vamos lá, 5,91, vamos tirar 6% desse cara? R$98, preço teto da Petro. Então assim, tudo isso, pessoal, é mais para não entregar o preço teto, porque ele é muito, não tem muito valor, é para entregar, é para ancorar uma expectativa em relação a dividendos, segundo um chute meu. Ponto final. Se você achou que isso tem validade ou não, deixe nos comentários. Certo, pessoal? A expectativa que eu tenho, tá, é que os fundamentos da Petro sejam muito parelhos em 2025 em relação a 2024. E esse dividendo aí, 5,91, 5,70, talvez 5,50, seja a realidade. Ah, mas e se for 4,50? Errei. Tá? Eu acho que vai ser muito próximo. A escadinha tende a estabilizar em 2025 da queda do dividendo para uma estabilização. É isso que eu imagino. Então, esses 5,70, 5,90, se eu acertar, for R$1,04, pum, eu me consagro, como diria meu conterrâneo Milton Leite. Né? Mas é para ancorar vocês em relação a esse yield. Tá? Feito isso, preço do petróleo, acabei falando, pessoal, o que eu acho que vai acontecer com o preço do petróleo. Eu acho que é melhor o outro gráfico. Eu acredito numa estabilização, muito aos moldes ali de 2011 a 2014. Então, se ele ceder para $60, por exemplo, acho oportunidade de comprar, assim como se ele subir entre os 83,90, 84 aos 95, é oportunidade de realizar lucro, tá? Ir para o CDI, para o IMAB, se você compra a Petrobras todos os meses. Feito isso, vamos para a rentabilidade da Petro. É uma maravilha, pessoal? Não, não é. Não é fácil investir na Petro. Rendeu muito acima do CDI e do IMAB de 2004 a 2011, rendeu bem abaixo de 2014 a 2016. Recuperou de 2016, tá, até 2023 e a partir de 2023 começou a render mais do que o CDI e o IMAB de novo, tá? No histórico de quem comprou lá em 2003. Então assim, cíclica, pessoal. Vale a pena? Olhando o yield. E é sobre ele que a gente vai comentar. Vou deixar aqui esse gráfico, acho que fica melhor para vocês. Tá? Esse é o gráfico da Petro. A gente tem, acho que fica melhor assim. Né? A gente tem um histórico aí de 2000 a 2024, beleza? Eu entrego para vocês, pessoal da recessão. Tá? Pessoal da recessão, o novo 4,50 da Petro, lá de 2016. Qual que seria o novo 4,50, né? Qual que seria o novo 2016 da Petro? A minha opinião, o novo 2016 está aqui na casa dos 12,94. Que seria o VWAP, essa linha ancorada, vídeo na descrição com um tutorial super simples, gratuito para vocês sempre, né? 12,94 a gente poderia ter uma expectativa aí da queda à la recessão. Tem mais quedas à la recessão? Tem, pessoal. Lógico que tem. Mas eu digo que um primeiro ponto seria ali, o segundo, aí eu volto para 2020, tá? Nós iríamos ali para algo em torno de 8,20, tá? A 5,80, tá? Que seria a recessão realmente aos moldes 2016. O 12,94 é uma queda abrupta, reta, tá? Sem necessariamente voltar e replicar um impeachment, uma crise também política. Tá? Aqui seria uma crise só de ciclo econômico. Aqui que eu digo 12,90. 5,80 a 8,60 ali aproximadamente, aí a gente envolve também um pouquinho de crise tupiniquim, crise política, assim como nós tivemos em 2016. Alvos, pessoal, o céu é o limite, né, entre os R$47 e os R$60, são os próximos ciclos de alta que eu tenho para Petro. Descontão para 2024, R$32,17, R$25,90. Descontão para 2025, sem recessão, tá? Se você não acha que é recessão. R$32,17, R$25,90. Até a próxima data corte, onde eu vou ter que ajustar os preços. Esse R$25,90, pessoal, é o VWAP ancorado das eleições. Então até coloquei aqui, ó, as duas linhas que parecem médias móveis azuis são VWAP das eleições de 2022 e VWAP de 2020. Então são os dois grandes descontos. R$25,90, R$32,17 primeiro, R$12,90, R$13 o segundo. Tá? Como tem muita distância um do outro, no Clube dos Dividendos eu vou sempre atualizando. Mas aqui, acho que ajuda a ancorar vocês a expectativa. Para cima, R$47 a R$60. Para baixo, R$32, R$25,90. Por que eu digo que é tão curtinho para baixo, pessoal? Eu acho que o petróleo achou fundo. E o valuation dela é gritantemente barato, né? No quantitativo ali, em relação aos seus pares também. Finalizo o vídeo com o curtíssimo prazo. Olha, pessoal, nem aos 32 ela pode chegar. Ela pode simplesmente ter achado hoje. Gravo para vocês, dia 23/10, um fundão. Nos 36,11, 35,60, beleza? E alvo, preço teto, 38,77. Expectativa que eu tenho, pessoal, é que o trade inflação, o trade China, ele volte
principalmente pós-segundo turno das eleições nossas aqui, até o hiato do primeiro turno, né, único turno, né, das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e que pós as eleições, seja Trump, seja Kamala, pessoal, a gente vai ter a China liberando então seus investimentos, pós essa incerteza de saber quem é o presidente. Tá? Então mais um pacote, mais um ciclo de pacote fiscal da China. Não sou pessimista por hora, tá? Com esse tipo de trade. Tá? Acho que tem mais uma alta projetada aí, muito provavelmente. Se ela é estrutural, pessoal, bom, vídeo a vídeo, eu vou construindo para vocês. Mas sim, está em desconto a partir do 36,11, 35,60, 35,59, pode ter sido a mínima para arrumar aos 38,77. Então o meu cenário seria esse aqui, ó, esse W, tá? A Petro subindo e não cedendo. Começou a ceder, pessoal, fundo abaixo dos 35, por exemplo, gráfico branco, não ficaria ali, não compraria nos 34, ou nos próprios 35, não, nos 34 também não, nos 33 também não. Opa, voltaria a comprar nos 32,17, nos 25,90. São os dois aportes onde eu utilizaria aquela reservinha que está no CDI, liquidez diária. Eu utilizaria essa reservinha a partir de 32,17, 25,90. Os ágeis, os operadores de opção, ou quem está otimista, não é nem desaceleração como é o meu cenário, e tampouco recessão, você está achando expansão, 35,60, 35,59, talvez tenha sido a sua melhor compra nesse mês de outubro, certo? Feito isso, pessoal, um grande abraço, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.